essa é a questão básica, né, do que nós trabalhamos, certo? É a atividade, toda a forma, né, de existência do ser humano tem a ver com atividades cerebrais. E não existe possibilidade do psicólogo, né, ele sair, né, do campo da neurociência, ou seja, ele não compreender, né, o campo da neurociência. Ele precisa compreender o campo da neurociência, tá? Porque é um aliado. É um aliado. Então, o que acontece? Observem, né, o funcionamento cerebral. Esse é o funcionamento cerebral aí, certo? Quanto mais vermelho, maior a intensidade, né? Ou seja, mais está havendo atividade cerebral. Quanto mais azul, mais frio, né? Vou dar um exemplo clássico, né? O dislexo, quando está tentando ler, certo? A cabeça dele esquenta. É interessante isso, né? Esquenta. Quando eu falo esquentar, esquenta mesmo. Você já viu o termo? Estou, né, de cabeça quente. Né? Quando eu começo a pensar muito uma coisa, eu estou de cabeça quente. Pois é, no dislexo, isso vai a últimas consequências. Ou seja, a atividade cerebral, né, é tão intensa, tentando reverter, né, parte do cérebro, pegando para outras, né, puxando as atividades que deveriam ser feitas pelo lado esquerdo, certo? E eles forçam tanto, né, que a cabeça literalmente esquenta. Literalmente. Porque está falando de energia, está falando de atividade neuronal. Tá? Então, o que é dislexia? Áreas da parte esquerda do cérebro que deveriam ser ativadas durante a leitura e escrita, elas não são ativadas. Consequência disso, né, ele vai tentando ler, ele vai tentando aprender, outras áreas do cérebro vão tomando para si a responsabilidade, né, de aprender, né, de ter a aquisição, né, da leitura e da escrita. Áreas que não são especializadas em leitura e escrita. Com consequência disso, vem a lentidão. É por isso que o dislexo pega, né, um livro, tá? E aqui tem a palavra crianças, tá? E ele vai ler que crianças. Olha só, ele leva 10 vezes mais tempo para fazer a leitura de uma palavra do que, né, um normalexo, por exemplo. Tá? Um indivíduo que tem a sua estrutura normal de leitura escrita. Entende? Então, assim, há uma lentidão. Essa lentidão diz respeito justamente pela impossibilidade das áreas responsáveis pela leitura e pela escrita serem ativadas adequadamente. Né? Serem ativadas adequadamente. Essa que é um ponto. Né? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, é isso que nos interessa. Olha só. É interessante, observem essa figurinha aí, isso aí é uma sinapse, tá? Isso determina o nosso comportamento, isso determina os nossos processos cognitivos, isso determina os processos mentais, certo? É assim, observe que ela tem aqui, né, esses pontinhos amarelos, né, que na realidade são os chamados neurotransmissores. Vocês aprenderam isso nas aulas de neuroanatomia. Tá? Então, por que determina esse comportamento? Porque o nosso comportamento ele é bioquímico. Né? O nosso comportamento ele é bioquímico. Então, o que acontece? A passagem, a liberação de neurotransmissores, né, vão determinar, né, o nosso humor, por exemplo, né, vão determinar o nosso comportamento. Essa sinapse tem várias e várias finalidades. Certo? O que acontece? Quanto mais rápido, né, quanto mais precoce você detectar aonde está o problema, né, cognitivamente falando, não estou falando do problema lá dentro, né, na estrutura, não, você não vai abrir nem tem como você fazer isso. Né? Então, quanto mais, porque o nosso diagnóstico, repito, ele é comportamental, respaldado, né,
por testes que vão mensurar a atividade cerebral. Né? Mas o diagnóstico, essencialmente, ele é comportamental. Tá? Ele é cognitivo-comportamental. Então, o nosso diagnóstico, ele é cognitivo-comportamental, certo? Porque ele tem uma consequência, o cognitivo tem uma consequência sobre o comportamento. Então, o que acontece aqui? Tá? Eu tenho uma sinapse, né, que ela tem uma plasticidade. Sabe o que é intervenção, né, cognitiva? Intervenção cognitiva é isso. Né? Você vai fortalecer essa sinapse. Você cria a possibilidade de fortalecer essa sinapse, certo? No fortalecimento dessa sinapse, as funções ficam mais nítidas, mais fluidas, certo? Olha o que acontece, tá? Com a atividade interventiva, cognitiva interventiva, né? E devido à plasticidade neural, eu vou criar a possibilidade desse neurônio fazer novas sinapses. Olha que coisa incrível, né? Novas sinapses. Olha o que é a psicoterapia. Né? A psicoterapia gera experiência. Experiências são gravadas no campo da memória. Gravação no campo da memória geram alterações no gene do neurônio. Tá? Sabe o que significa? Quando o seu paciente está diante de você, falando sobre a experiência dele, está havendo uma modificação cognitiva nele. Né? Quando o paciente está falando para você, né, e você está intervindo na relação terapêutica, está gerando, né, uma modificação, né, nos neurônios. Né? Ou seja, liberação de neurotransmissores, fortalecimento de sinapses, né? Experiências sendo geradas e gravadas na memória, né? Inicialmente uma memória de curto prazo, posteriormente uma memória de longo prazo. Entenda? Então, o que acontece? Essa modificação, através da sua relação com o seu paciente, há uma alteração cognitiva inevitavelmente. Se há uma alteração cognitiva, há uma modificação comportamental. É óbvio, né? Uma sequência lógica. Então, o neurônio, ele tem a capacidade, olha só, né? De ter uma plasticidade, de ter uma mobilidade. Quanto mais novo o indivíduo, maior a capacidade de recuperação das funções, né, disfuncionais. E é isso que interessa. Repito, né, se está funcionando bem, nós não temos interesse, não é nossa área. Né? A nossa área em psicologia cognitiva, em neurociência cognitiva, é com a disfuncionalidade. Nós queremos compreender a disfuncionalidade. Se está funcionando bem, ótimo. Lógico, como profissional, eu tenho que saber como a estrutura funciona bem, que forma essa estrutura está funcionando. Né? Ou seja, qual é a normalidade dela? Porque eu só compreendo a normalidade, ou seja, a disfuncionalidade, quando eu compreendo como ela funciona. Né? Ou seja, como a estrutura deveria estar funcionando. É por isso que nós fazemos a atividade corretiva. Né? A atividade corretiva, ou seja, a intervenção corretiva visa o quê? Retomar a funcionalidade normal do seu organismo. Certo? É isso que nos interessa. Tá? Bom, para isso, né, para compreender, nós utilizamos o conceito de mapeamento cognitivo. Certo? O que é um mapeamento cognitivo? Olhe bem, né? Mapeamento cognitivo seria o quê? Você compreender como está funcionando ou como estão funcionando as diversas estruturas cognitivas do indivíduo. Né, que vão desde as simples e complexas funções executivas, né, os processos atencionais, as tomadas de decisão do indivíduo, né, o controle inibitório, olha só, né, ou seja, todo o aparato cognitivo dele, como é que está funcionando esse aparato cognitivo. Né? Você pega, eu peguei aqui só para exemplificar, né? Você pega só a atenção, olha a complexidade que é, né, a cognição humana. Pega só, né, a questão da atenção, só o módulo atenção, né? Só repetindo, atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Nunca esqueçam disso, por favor. Né? Decorem isso aí, a sequência é essa. Não pode haver erro. Tá? Atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. É uma sequência lógica. Tá? Então você pega o módulo cognitivo, atenção, né? Eu tenho atenção sustentada, atenção seletiva, atenção dividida, atenção alternada. Né?
Então, assim, eu posso ter problemas atencionais em um ou em diversos tipos, né, de atenção. Quem vai mostrar isso são os testes neuropsicológicos. Nós vamos aprender a aplicação, né? Então, qual é a grande questão por isso? Detectando o problema, eu vou intervir sobre esse problema, tá? A mesma coisa diz respeito às chamadas funções executivas, certo? Olha só, olha a complexidade das chamadas funções executivas. Eu tenho planejamento, inibição, atenção, né? Tomar decisão, flexibilidade cognitiva, memória operacional, categorização, monitoramento, fluência. Eu vou mostrar isso daqui a pouco na prática. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco numa aula de laboratório, certo? Vocês vão ver tudo isso aí, ó, na pessoa lá sendo testada, tá? O que acontece? Eu preciso, né, que essa função consiga, né, ou seja, essas funções, né, consigo desempenhar adequadamente seus papéis, certo? Como eu vou saber se essas funções estão desempenhando adequadamente ou não esses papéis? Utilizando, né, uma sequência de atividades, certo? E eu vou avaliando função por função. Então, você pega, por exemplo, a Torre de Hanoi, ela requer tudo isso aí que você está vendo, né? Planejamento, inibição, atenção, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, né? Vou dar só um exemplo. A Torre de Hanoi, eu falei na aula passada, eu tenho que fazer um instrumento simples, certo? Ele pode ser de avaliação, pode ser de intervenção. Bom, eu tenho que mudar a torre, né, para um outro pino. Para que eu faça isso, eu tenho que planejar, né? Eu tenho que usar as funções executivas, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, presta atenção. Olha só, eu vou tirar, certo? E vou demonstrar ao paciente como é que ele tem que fazer. Então, eu vou dizer o seguinte: olha, nós temos duas regras básicas para a Torre de Hanoi, né? A primeira regra é que o quadrado menor, ou seja, a peça menor, sempre deve estar sobre a peça maior. Observem, tá? Isso. Nunca o contrário. E eu preciso saber o que ele entendeu, senão vai dar erro, certo? Então, eu vou dizer o seguinte: a primeira regra é o maior tem que estar abaixo do menor, o menor sempre acima, certo? Eu não posso mexer duas peças simultaneamente. Duas regras básicas. Mas eu preciso também lembrar ele o seguinte: quando você for executar o movimento, você deve planejar, olha só, né? Quem tem problemas das funções executivas não conseguem planejar. Não consegue. E eu estou dizendo ele o seguinte, certo? Quando você pegar a pecinha, você deverá tirar ela e executar o movimento. Não fique com ela na mão. Se ele ficar com a pecinha na mão, eu vou chamar a atenção dele. Olha, não pode. Se ele colocar a pecinha embaixo do maior, eu vou dizer, olha, não pode. Eu sempre vou reforçando isso aí, certo? Então, o que acontece? Eu vou fazer isso aqui, ó, né? Eu vou pedir que ele mude, né, a torre, né? Eu estou colocando a torre principal aqui, gente, tá? Mas ela pode estar aqui, ó. Não importa, certo? Geralmente eu utilizo o meio. Eu utilizo o meio. Não quer dizer que ela precisa estar no meio, tá? Então ele pode mudar para cá ou pode mudar para cá, né? Desde que ele mude o pino. Ou seja, que ele monte a torre em um pino diferente do que estava, certo? Então eu vou partir do pressuposto, né, que eu vou usar, né, essa torre aqui, ó, no meio, certo? Então eu vou dizer o seguinte: não coloque o menor embaixo do maior, nem o maior embaixo do menor, né? E não fique com ela na mão. Por quê? Porque eu estou falando o quê? Quando eu digo para ele, quando você pegar a peça, certo? Você deverá executar o movimento. Eu estou falando para ele o seguinte: ele não sabe disso. Estou contando para vocês. Eu estou dizendo o seguinte, certo? Eu estou avaliando, né, a função planejamento e estou avaliando a função controle inibitório. Sabe o que é o controle inibitório? É isso aqui, ó. Eu vou fazer o movimento, percebo que vai dar errado e eu volto.
né? Então, vocês, para ter uma vida cotidiana saudável, cognitivamente falando, vocês devem estar usando plenamente as suas funções cognitivas. Olhe bem, certo? Olha a minha avaliação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que ele mude, ele vai fazer isso, e eu vou dar um número de movimentos. Eu vou dizer o seguinte, você deverá mudar essa torre, certo? Em 3 movimentos. É norma. Isso é norma, tá? A norma eu estou passando para vocês. Vocês vão receber tudo isso, não se preocupe, certo? Todos os instrumentos que estou dando, vocês vão receber. Então, eu vou dizer para ele o seguinte. Mude a torre, certo? Seguindo as regrinhas que eu disse a você, certo? Nunca coloque o menor, né, abaixo do maior, ou seja, o maior em cima do menor. Nunca mova 2 peças simultaneamente e não fique com ela na mão. Ela executa o movimento, certo? Então, ele vai fazer assim, ó, presta atenção. Ó. Peguei o maior, estou mudando ela, vou mudar ela aqui, eu estou montando ela aqui, certo? Ó, 2 movimentos, postei 1, 2 e o terceiro movimento, ó, 3 movimentos. Eu consegui, entende? E eu recebo um ponto para isso. Se eu não conseguir, eu vou dar outra tentativa, tá? Vamos lá. Vou voltar para cá, tá? Só que eu vou o quê? Agora, aumentar o grau de complexidade. Se tiver dúvida, pergunte aí que eu estou acompanhando o chat, tá? Eu vou aumentar o grau de complexidade. Eu vou botar mais um, certo? E eu vou dizer assim, agora você vai mudar a torre. Veja que eu voltei para a posição original, né? A posição inicial, tá? Agora, você vai modificar, né, a torre, vai mudar ela, né, com um outro pino, em 7 movimentos. Isso é norma, tá? Estou passando para vocês as normas. Então, em 7 movimentos. 7 movimentos. Vamos lá. Vou tentar, né? Vou usar o quê? Olha o slide, por favor. Eu vou planejar, eu vou ter a inibição, ou seja, eu vou ter o controle inibitório. Se eu for fazer errado, eu vou perceber e não executo o movimento. Isso aí é importantíssimo. Isso, olha, o controle. Só fazer um parênteses aqui que é importantíssimo, tá? É assim. Crianças, olha, alguém mexeu no slide, não mexa no slide. Crianças, tá? Crianças que têm, né, um déficit de atenção. Um minutinho aqui, alguém mexeu aqui. Crianças que têm déficit de atenção ou crianças que estão associadas, né, são comórbidas, né, tipo combinado, déficit de atenção e hiperatividade. O hiperativo, ele tem dificuldade aqui, ó, no controle inibitório. Ele não planeja para ter ação, ele faz a ação, né, devido à sua hiperatividade. Olha só, então, é um excelente instrumento para avaliar e intervir sobre crianças, adolescentes e adultos. Então, eu quero que ele faça esse movimento em 3, certo? Em 7 movimentos, tá? Em 7 movimentos. Aqui vai, ó. 1, olha, atenção e percepção. Estou usando os meus processos e estou usando a memória e trabalho. Eu sei que eu tenho que fazer aqui, memória de trabalho. Eu fiz a primeira, estou com 3 peças agora. Né? Fiz com a segunda, agora estou com 3. Ó, 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos, 5 movimentos, 6 movimentos, 7 movimentos. O que foi que eu fiz aqui? Olha só, o menor sempre em cima do maior. O menor sempre em cima do maior, certo? O que eu fiz? Eu olhei, planejei, utilizei o controle inibitório, utilizei, né, a minha atenção, certo? Eu foquei a atenção, eu tomei uma decisão para saber aonde eu vou colocar a torre, eu tive uma flexibilidade cognitiva, porque a flexibilidade cognitiva
percebo erro no processo de planejamento e refaço o meu planejamento. Chama-se flexibilidade cognitiva, certo? Eu tenho uma memória operacional, vocês vão chamar também de memória de curto prazo ou memória de trabalho. É a mesma coisa, tá? Você vai ter um monitoramento, né? Ou seja, eu estou acompanhando as ações, certo? E eu vou ter a fluência. Né? O que é que eu vou fazer? Eu volto, né, os elementos, tiro daqui, ó, tá? E volto para, tá? Ó, a posição original. Eu estava com quantas peças? Né? 3 peças, né? Foram 7 movimentos. Eu vou colocar mais uma peça, tá? E vou aumentar para 15 o número de movimentos, de 7 para 15, certo? Porque eu estou com 4 peças, tá? Olha bem, cada pecinha dessa que eu colocar acima, por isso que o nome é Torre de Hanoi, certo? Eu aumento a complexidade. Isso é um excelente instrumento para avaliar e para intervenção. Qual é a diferença? A avaliação, eu estou mensurando essas funções cognitivas que estão aí na tela, tá? Intervenção, eu estou corrigindo, né, a disfuncionalidade em uma dessas, ou em todas, né, as estruturas cognitivas, as funções cognitivas. Vamos lá. Dúvidas? Dívidas? Então, a questão é, né, você vê como as funções executivas ficam extremamente claras na resolução do problema. Então, quando você pega, né, a torre, certo? Você vai ver que nós conseguimos, né, materialmente, de forma palpável, comportamental, observar como esses movimentos acontecem, certo? No fundo dela, tem aqui, ó, a resolução, certo? Lógico, mas essa resolução não interessa para o nosso paciente, tá? Isso, controle inibitório, Liane, é verdade, né? Fica bem claro. O que você vai ver? Que alguns transtornos, né, ou em algumas estruturas que têm déficit, né, apresentam, né, disfuncionalidade no controle, na função planejamento e controle inibitório. Você vê lá na aplicação como ficou claro, né? Nós utilizamos essas funções executivas. Agora, qual é a questão por trás dessas funções executivas? Né? Eu preciso que essas funções estejam funcionando adequadamente. Né? Funcionando adequadamente. Então, esse é um instrumento de mensuração. Agora, se eu utilizar esse instrumento, né, como um instrumento de intervenção, o que eu estou falando? Eu estou fazendo o quê? Eu estou treinando, eu estou fazendo, olha o termo que eu vou usar. Eu vou fazer um neurotreine, certo? Ou seja, um treinamento neural, ou seja, eu estou fortalecendo as minhas sinapses, certo? Eu estou fortalecendo as minhas sinapses. Observe que cada vez que nós colocamos, né, uma nova estrutura na torre, o grau de complexidade aumenta. Né? O grau de complexidade aumenta. É impressionante. O instrumento é usado no mundo inteiro, certo? Inclusive para cálculos matemáticos. Certo? Porque tudo isso aqui, ó, precisa de quê? Da memória operacional. Pessoas que têm déficit na memória operacional não conseguem executar, eles passam mais tempo para fazer, né, a função, certo? Observe o seguinte, eu tenho um número mínimo de movimentos. Quando estamos avaliando, nós fazemos o quê? Nós pontuamos a cada tarefa, né? Quando eu digo tarefa, cada tarefa é um módulo desse, certo? Toda vez que eu coloco um módulo, eu mudo a tarefa, ou seja, eu aumento o grau de complexidade de tarefa, né? Até chegar, né, nos 6, né, nas 6 basezinhas, nas 6 peças, tá? Então, o que acontece? Quando eu repito isso na intervenção, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando a possibilidade
de estar treinando o indivíduo, naquelas funções que nós vimos lá, chamadas funções executivas, tá? Agora, é interessante saber o seguinte: nós utilizamos esse material para várias formas de você avaliar, certo? Você pode avaliar memória operacional, função executiva, ou seja, para várias estruturas cognitivas, certo? Agora, o que é interessante para a gente é que quando vou dar, nós vamos pontuar a execução das tarefas, a gente utilize uma tabela normativa. Lembre-se que é importante para a gente utilizar instrumentos que foram padronizados, certo? Não é qualquer instrumento, porque eu tenho dois tipos de avaliação. Eu tenho uma avaliação quantitativa, com instrumentos padronizados, e eu tenho uma avaliação qualitativa, que é observacional. Olhe bem, uma avaliação quantitativa, eu tenho instrumentos que precisam ter tabelas normativas, onde eu vou ter o score final, certo? E em cima disso eu vou saber se está na média esperada, se está acima da média ou está abaixo da média. Então, a função da normatização, não só na aplicação, mas nos resultados do instrumento, diz respeito a isso, certo? Saber aonde se encaixa o paciente. Ora, a maioria dos instrumentos psicológicos tem normatização. Outras, como eu falei a você, como é o caso do trio de rimas, certo? Para dislexia, é excelente. É um joguinho, Então, aqui nós temos uma avaliação qualitativa, nós observamos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí como funciona, certo? Olha só. Vamos continuar aqui. Observe o slide aí, volta para o slide, tá? O que é que eu estou falando quando eu falo de estruturação cognitiva, certo? Estou falando de habilidades que todos nós precisamos desenvolver durante o fluxo normal do desenvolvimento. Ou seja, de um desenvolvimento neurotípico. Então, o nome que nós chamamos é isso, desenvolvimento neurotípico. Uma criança que tem dislexia, o desenvolvimento é atípico. Uma criança que está no transtorno do espectro autista, o desenvolvimento é atípico. Uma criança que tem TDAH, o desenvolvimento é atípico, certo? Então, eu estou falando agora do desenvolvimento típico, neurotípico, que precisa ter essas habilidades adequadamente funcionando. Atenção, processamento visual, processamento auditivo, memória, tanto memória do trabalho, vocês viram lá, quando ela pensa e executa a função do planejamento, ela está fazendo o quê? Ela está utilizando a memória do trabalho dela, Ou seja, ela está trabalhando os diversos elementos e combinando. Essa memória de trabalho, ela é finita, ela cabe pouca coisa. É aquilo que eu estou precisando utilizar para a resolução do problema, certo? Aí, como eu falei, não pode haver erro. Hoje não tem déficit na memória de trabalho. Tem um teste ótimo para avaliar, restrito ao psicólogo, que é figuras complexas de Ray. Eu não vou trabalhar aqui porque nós não podemos trabalhar online, à distância, instrumentos que são restritos ao uso do psicólogo, tá? Então, todos os instrumentos que eu estou falando não são restritos, por isso que eu posso demonstrar para vocês, certo? Então, assim, são instrumentos validados, mas não de uso restrito. O Figuras Complexas de Ray é um instrumento restrito, tá? Vamos lá. Então, eu preciso ver o quê? Quando nós estamos avaliando, eu preciso ver a linguagem, quando eu falo linguagem oral, leitura, escrita e matemática, São habilidades cognitivas que você precisa desenvolver, que a criança precisa desenvolver, certo? Bom, o que acontece? Essas habilidades dependem de vários processos cognitivos. Olha bem, se um desses processos se desenvolve disfuncionalmente, o que vai acontecer? Eu tenho a linguagem,
né, a memória, a função executiva, a percepção e a concentração, né, vai ter consequências, né, para o meu aparato cognitivo. Ou eu não vou aprender, ou eu não vou desenvolver a minha habilidade matemática, ou eu não vou desenvolver a minha habilidade de leitura e escrita, ou eu vou ter um problema no processamento, né, auditivo central, certo? Um ótimo instrumento para avaliar isso, de comandos, é o chamado Talking Test. Talking Test nós vamos aprender na próxima aula, tá? Hoje não, porque nós temos diversos instrumentos hoje, tá? No nosso planejamento está para a próxima aula, tá? Então você vai ver a questão se o indivíduo compreende, né, a linguagem, né, e ele dá sentido a essa linguagem quando, né, é a linguagem receptiva, na realidade, certo? Então veja bem aqui, olha só, observe o slide, certo? Nós temos o seguinte: esse cérebro, né, o nosso cérebro, tem funções especializadas. Olha como é importante para a gente, né? Funções especializadas. Essas funções especializadas diz respeito a cada uma das áreas, tá? Quando você fala, quando você planeja, quando você executa uma memória de trabalho, quando você cria imagens mentais, né? Olha, tudo isso tem uma respectiva área de ativação. Nós vamos trabalhar agora com o conceito de área ativada, ou seja, a área que deverá ativar determinadas funções ou habilidades, certo? Então, todo o sistema cognitivo, ele é produzido, né, por essa grande máquina que está aí na tela, né, o nosso cérebro, tá? O que acontece? Eu preciso avaliar essa estruturação. Eu preciso saber se está funcionando bem. Observe aqui, deixa eu só voltar ao slide anterior, né? Você tem aqui a questão dos movimentos, tá? Eu preciso, para determinadas ações, movimentos finos, tá? Então, eu preciso que a criança, adolescente ou adulto tenha, né, essa área responsável pelos movimentos, certo? Adequadamente ativada. Eu posso usar o teste que nós chamamos aqui no Brasil, teste dos 9 pinos, certo? Nos Estados Unidos o nome é diferente, é teste dos 9 buracos. Aqui é teste dos 9 pinos, certo? Onde você treina, né, você avalia uma mão e avalia outra mão. Primeiro a mão destra e a outra não destra. Nós vamos aprender na próxima aula isso, tá? Então, o que acontece? Como é que nós fazemos essas avaliações? Em cima do que nós chamamos de bateria de avaliação cognitiva, que nós vamos aprender agora, certo? Então, a bateria de avaliação cognitiva, ela permite ter uma mensuração das funções executivas. Ela permite mensurar essas funções executivas, tá? Mas ela permite mensurar todas as estruturas, vamos chamar de estruturas, todas as estruturas cognitivas, todos os módulos cognitivos, tá? Olhe bem, como acontece isso? Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de uma bateria, tá? Essas baterias que nós temos aí, parte delas nós vamos aprender, certo? Nós só não vamos aprender o time R, porque ele é restrito a psicólogos, eu não posso ensinar, né, online, tá? Então, todas essas baterias, né, todos esses instrumentos compõem uma bateria. Vamos pegar o primeiro aqui, tá? Se tiver dúvida, por favor, perguntem aí no chat, tá? O primeiro, eu estou avaliando o quê? Né? Chama-se Talking Test. O Talking Test, né, nós vamos ver na próxima aula, ele tem a ver com atenção, percepção, né, e linguagem, certo? Eu preciso mensurar se existe uma correlação, né, no vocabulário receptivo e no vocabulário expressivo, certo? Então, pessoas que têm problemas no processamento auditivo central, né, não conseguem, você vai apresentar erros no Talking Test. Aqui eu tenho a Torre de Londres, certo? A Torre de Londres, ela é específica para mensurar em crianças, adolescentes e adultos as chamadas funções executivas. Por quê? A Torre de Londres,
essa torrezinha aqui, ó, essa torrezinha, onde tem problemas, os cartões com problemas. Nós vamos ver daqui a pouco, certo? Vamos aprender a utilizar ela. Então, a Torre de Londres, ela faz o quê? Só consegue resolver os problemas da Torre de Londres quem tem aquelas funções executivas que nós falamos, controle inibitório, função de planejamento, memória de trabalho, adequadamente funcionando. Adequadamente funcionando, certo? E aí nós usamos a chamada Torre de Londres. Esse outro chama-se teste de memória infantil, tá? Esse teste de memória, de forma reduzida, certo? Ele tem a finalidade de você mensurar a memória de trabalho. Elidiane perguntando aqui, onde encontramos esses instrumentos? Os testes que hoje o usuário ocupacional e clínica adquire no cantinho psicólogo. Pois parte desses testes pode talvez ter no cantinho psicólogo. Mas como são testes neuropsicológicos, eu não sei se eles trabalham com teste psicológico. Tá? Então, assim, quando você pega o Time-R, o teste de nomeação automática, chamado TENA, você pode comprar diretamente na editora, da Rograph. Tá? Rograph é a editora desses testes. Eles mandam para você e entregam em casa, certo? No caso do curso de posse, você pode comprar, Lidiane, em casas de materiais psicopedagógicos. O Torre de Londres, o teste infantil de memória, que é chamado Time-R, é muito legal, é muito bom, certo? É da editora Rograph, é uma editora internacional que tem aqui no Brasil, certo? E ele faz o seguinte, ele mensura a memória de trabalho na criança. É muito bom, muito preciso, certo? O teste de trilhas, certo? O teste de trilhas, ele é um teste para pré-escolares e escolares, certo? Então, é muito bom para as funções executivas. O TCLPP é muito bom. Esse material aqui, deixa eu mostrar a vocês. Ele vem com o manual. Vocês estão vendo minha imagem aí? Ele vem com o manual e vem com um caderninho de resposta, certo? Só que acontece, a editora, que é a Menon, ela aboliu esse caderno de resposta porque ficava muito caro. Porque um caderno desse, ó, deixa eu mostrar a vocês, um caderno desse para cada avaliando, certo? Um caderno desse para cada avaliando. Então, assim, fica muito caro. Um caderno desse é em torno de R$20, tá? O que a Menon fez? Ela vende o manual do Capovilla, um dos maiores especialistas em dislexia do Brasil, tá? Que tem diversos instrumentos. Um pouco eu comento os instrumentos dele. O que acontece? O TCLPP agora, você tem que comprar o manual e a folha e o caderno de aplicação é digital. Você compra uma vez só, usa indefinidamente. Você já imprime ele, certo? Então é vendido no site da Menon. Menon Editora, tá? Menon. Vou botar aqui da Menon Editora. Perdão aqui, deixa eu ver. Editora, deixa eu botar aqui no chat. Editora Menon. Editora Menon, tá? Tem o TCLPP. O TCLPP, gente, é um teste de triagem que consegue detectar bons leitores e maus leitores, ou seja, crianças que têm tendências à dislexia, ou seja, crianças que nós temos a hipótese de dislexia, não é tendência, que a dislexia existe ou não, né? Então não existe tendência, tá? Então o que acontece? O TCLPP, ele consegue detectar crianças dislexas, certo? O TENA. TENA é uma tarefa de nomeação automática, tá? Então, para te ver o desenvolvimento da linguagem, da memória da criança, voltada para a retenção de nomeação, certo? Muito bom também o TENA. Esse aqui é o teste, esse azulzinho, é o teste dos 9 pinos. Ele vai avaliar o quê? Movimentos finos, certo? Ele avalia
a mão destra e a mão não destra, tá? Então ele vai ver se tem, inclusive, ele consegue detectar lesões cerebrais, certo? Ele é muito bom, muito preciso, certo? Ele é validado, né, com tabela normativa, muito legal. Esse outro teste aqui, ó, eu utilizo muito, tá? Tá guardado aqui, é chamado cubos de Corse, tá? Tem estudos só sobre esse material. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, cubos de Corse, né? Cubos de Corse. Só para avaliar memória e trabalho. Pode ser em crianças, adolescentes e adultos, tá? E você consegue o quê? Detectar se existe, né, déficit na memória operacional, ou seja, na memória de trabalho, né, utilizando o cubo de Corse. O cubo de Corse é simples de utilização, eu vou ensinar a vocês na próxima aula, certo? Ele é feito em MDF, ele tem exatamente essa estrutura que vocês estão vendo aí, certo? São cubos, né, numerados. Essa numeração, ela fica para o lado do avaliador e do lado do avaliando não tem numeração. Então, eu tenho uma sequência de números que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer movimentos com os dedos na sequência que tem no manual, né, na aplicação, certo? E o avaliando deverá repetir a mesma sequência. Por quê? Porque eu estou falando de retenção de informações. Eu estou falando do processo de reter, né, elementos da memória de trabalho. Como eu falei a você, não pode haver erro, tem que haver retenção. Não havendo retenção, eu tenho problema na memória de trabalho. Lembra que eu falei que numa bateria eu tenho que avaliar os modos cognitivos, atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Agora, vou fazer uma coisa muito importante agora, presta atenção, né? Eu não preciso apenas, né, eu não vou fazer isso, né, aplicar apenas um teste para cada modo cognitivo. Por isso que não é bateria. Eu vou aplicar vários testes para atenção, às vezes um teste de atenção serve para a memória, né, como é a questão do Torre de Londres. O Torre de Londres trabalha memória personal, funções executivas, trabalha o planejamento, né, controle inibitório, né, atenção e percepção. Entende? Às vezes tem um teste que ele avalia várias estruturações cognitivas, né? Então eu vou fazer uma combinação desses elementos, tá? Eu faço a combinação desses elementos. Vamos lá. Então, cubos de Corse, nós vamos aprender no próximo módulo. Este aqui nós aprendemos hoje, que é o Torre de Hanoi. Torre de Hanoi você pode comprar ou pode fabricar, certo? Tem diversos modelos. Eu utilizo o modelo de madeira, tá? Vê que as minhas peças são peças quadradas, tá? As minhas peças são peças quadradas, né? Mas você pode encontrar a Torre de Hanoi com as peças redondas. É diferente da Torre de Londres, tá? Porque a Torre de Londres tem que ter exatamente essa especificação. Exatamente. Não pode mudar, certo? Então, a bolinha tem que ser desse tamanho, desse diâmetro, né? O pino também tem que ser, né, nesse diâmetro que está aqui, o formato. Por quê? Porque para normatização, né, no caso da normatização brasileira, foi utilizado esta forma aqui, certo? Apesar que você pode construir também isso aqui com bolinhas de isopor. Você pode ter uma base, né, de isopor ou de MDF, certo? Colocar inclusive palitos, né? Aqueles palitos de churrasco, palitos de... Bom, deixe ser do mesmo tamanho, tá? E fazer com bolinhas de isopor, certo? Bom, vamos lá. Então, a Torre de Hanoi pode ser quadrada ou redonda, não há problema nenhum. O importante é que ela tenha, né, as três torres, ou seja, os 3 pinos, certo? E 7, né? Realmente são 7, são 6 peças, tá? Por quê? Observe que esse que eu estou botando no modelo aí tem mais de 6 peças, certo? Cada peça aumenta o grau de complexidade, certo? Então, com 6 peças, você tem que executar 75 movimentos.
né? Então, para a gente não convém colocar mais uma peça. Então, a normatização foi para a Torre de Hanoi, que tem 6 peças. Isso é a tabela normativa para a Torre de Hanoi, que tem 6 peças. Quem não estiver entendendo, por favor, intervenha, não há problema nenhum. Repito 10 vezes a mesma coisa, com o mesmo prazer que eu falei primeiro, tá? Por favor. Esse outro material aí, que eu quero mostrar a vocês, tá? Chama-se, que eu utilizo muito, né? Sandplay. Olha bem, as pessoas têm uma compreensão errada de sandplay. Sandplay é que nós chamamos aqui no Brasil de caixa de areia, certo? Caixa de areia tem várias utilidades. Não é só para trabalhar criança. As pessoas erroneamente aprenderam aqui no Brasil que a caixa de areia é para ser utilizada em psicoterapia, né? E psicoterapia com crianças. Não é bem assim. A sandplay tem diversas utilidades, certo? A caixa de areia no Brasil, ela pode, caixa de areia no mundo, não é só no Brasil, no mundo, ela é utilizada com crianças, adultos e idosos, né, para a terapia. No entanto, nós podemos utilizar a caixa de areia também para o processo de avaliação e intervenção neuropsicológica cognitiva. Por quê? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu vou parar a apresentação só para aumentar a tela, daqui a pouco eu volto. Deixa eu parar aqui, peraí, só um minutinho. Pronto, estou me vendo na tela completa. Estão me vendo na tela inteira? Coloquem aí, por favor, que eu não consigo enxergar vocês. Estão me vendo na tela inteira? Eu preciso mostrar uma coisa a vocês aqui. Ok, obrigado mesmo. Tá? Ó, essa é a caixa de areia que eu uso na universidade. Essa aqui, ó. Você viu, ó. É uma caixa que tem em torno de 70 centímetros por 35 por 6 centímetros de profundidade, tá? Deixa eu tentar mostrar mais aqui. Eu fiz um vídeo com essa caixa, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois. Olha só. Ela tem eu vou mostrar muito que ela tem um cenário, certo? Vou tentar baixar mais um pouquinho aqui. Ela tem um cenário. Ela monta um cenário, certo? O que é montar um cenário? Eu tenho miniaturas, né, representando, né, pessoas, né, adultos e crianças. Eu tenho animais. Eu tenho, né, cenário que pode, elementos que podem vincular a carros, paisagens, certo? Isso fica tudo em uma caixa separada, são vários bonecos, animais, tá? Ó. Então, daqui a pouco eu vou dar aula teórica sobre isso. Só estou apresentando vocês. E nós utilizamos aqui areia de praia ou areia de construção, certo? O que acontece? Nós utilizamos na neuropsicologia cognitiva, né, lá na universidade eu utilizo isso com um instrumento chamado mapas cognitivos. O que nós fazemos? Em um ambiente que é controlado, que tem um limite, né, ou seja, ele começa e termina, ele tem um tamanho específico, eu peço para a criança montar, certo? De forma livre, tá? Montar um cenário, eu peço para ela brincar. Quando ela está brincando, eu estou avaliando cognitivamente ela, né? O que ela está fazendo? Ao arrumar o cenário, ela está utilizando funções executivas, certo? Quanto mais complexo o mapa cognitivo, o que é o mapa cognitivo? É uma representação gráfica, certo? Do quê? Do ambiente, do que eu vivo, né? Ou seja, é uma representação mental. Para que eu possa executar adequadamente a minha representação, né, do que eu vivencio, lembre que é isso, a interpretação da realidade chama-se cognição. Então, o processo cognitivo precisa vir, né, se está funcionando adequadamente para ela montar um cenário, certo? O que vai acontecer? Ela precisa estar com memória operacional trabalhando, ela precisa estar com atenção e percepção, ela precisa ter a formação do pensamento, ela precisa desenvolver a linguagem, ela precisa ter o controle inibitório, ela precisa ter
todas as funções executivas, inclusive os movimentos finos, né, para montar o cenário. Isso aí é uma avaliação qualitativa, tá? É uma avaliação qualitativa. Agora, qual é o segredo? O segredo é que a gente vai em um ambiente controlado, tá? A gente vai em um ambiente controlado executar uma atividade livre, certo? Onde a criança monta um mapa mental, certo? O que é um mapa? O mapa é uma representação interna, né, das situações vivenciadas, certo? Então, o que acontece? Quando eu estou saindo da minha casa e estou indo para uma, sei lá, para ir para o comércio, está indo para o médico, está indo para visitar a família, né? Eu sei para onde eu vou, certo? Eu tenho um seu planejamento e eu crio um mapa mental. Eu sei qual é a via que eu vou utilizar, eu sei de que forma essa via, né, pode facilitar ou pode obstruir a minha chegada ao objetivo, porque eu tenho um objetivo final, certo? Então, nós utilizamos o que nós chamamos de mapas cognitivos, certo? Bom, para utilizar a Sand Play, né, ou seja, a caixa de areia, eu tenho o quê? Eu tenho que desenvolver essas habilidades, certo? Essas habilidades são primordiais, tá? Por quê? Porque ela concentra a utilização de todas as estruturas cognitivas. Observe aqui no slide, né, uma caixa de areia, né, onde a criança ela vai o quê? Vai montar em um tamanho, um espaço, né, que tem um limite, porque eu preciso limitar esse espaço, certo? Ela vai montar um cenário. Esse cenário precisa dos modos cognitivos integrados para serem desenvolvidos, certo? Então, o que acontece? Eu tenho ali a observação desses elementos que ela escolhe e como ela monta, tá? Então, o mapa cognitivo nada mais é do que representações mentais, tá? Para ver adequadamente essas representações mentais, o pensamento deve estar funcionando adequadamente. O que eu digo funcionando adequadamente? Ou seja, a combinação de conceitos deve estar funcionando adequadamente, né? Ou seja, ela está contando uma história, está narrando. A história dela tem o quê? Tem início, meio e fim. Ela está o quê? Ela está articulando os processos cognitivos para a montagem do cenário, certo? E eu consigo observar crianças que têm dificuldades, né, atencionais, têm dificuldades de montar o cenário na caixa de areia. Crianças hiperativas têm dificuldade de montar o cenário na caixa de areia. Crianças que têm dificuldades, né, de planejamento têm dificuldades de montar o cenário na caixa de areia, certo? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo prático da caixa de areia, tá? Tudo bem aí?